Seguindo com a nossa leitura do livro Guerra no Além, que trata da interação entre os dois planos da vida. Esse livro foi coordenado por Abel Glasser e orientado pelo espírito de Caibar Schutel e seus emissários de Alvorada Nova. Sétima leitura: o umbral e as guerras. Shin principiou a narrativa sobre as ações nos umbrais. No meio da escuridão, num ambiente abafado e quente, surgia a imagem de um castelo, cujas muralhas, com a tonalidade vermelho escuro, eram encimadas por pontas irregulares. A rudeza de sua construção era evidente, pois se constituía de rochas cortadas pontiagudas e desiguais. Logo na entrada, numa sala que mais parecia uma gruta escura, existia uma mesa de pedra que servia de local de reuniões e em torno da qual estavam entidades analisando mapas enormes. Tratava-se de um encontro de dirigentes do plano espiritual inferior que, nos moldes militares, planejavam uma guerra e elaboravam o traçado que iriam seguir nessa jornada. Geralmente, em época de agitação no plano material, tal como guerras de grande porte ou calamidades, as criaturas umbralinas movimentam-se também e participam dos acontecimentos na crosta, tal como se estivessem ainda encarnadas. Assim, a partir da eclosão dos conflitos, as comunidades espirituais inferiores agitam-se formando grupos de apoio aos vários líderes encarnados que comandam os países envolvidos na contenda. O intuito é influenciá-los a fim de que mantenham o estado de beligerância o maior tempo possível. Comprazem-se as entidades menos esclarecidas com a miséria dos valores morais e com o sofrimento generalizado que os encarnados enfrentam em caso de guerras ou outros tipos de catástrofes. Nessa época, a humanidade caminhava para um embate armado de grandes proporções. Era a Primeira Grande Guerra. A hostilidade reinante no umbral, pela falta de vivência das leis cristãs, lembra com muita proximidade as batalhas que ocorrem no plano material. Em vales perdidos na escuridão, espíritos travam lutas, agridem-se mutuamente, prostam-se pelo chão e, alucinados, vivem na dor e na perturbação. Quando as criaturas espirituais optam por um dos lados da batalha material, passam a agir como se fossem generais, comandando seus exércitos para envolver os encarnados e, através de contínuos processos de obsessão e subjugação, tomam parte na luta travada na crosta terrestre. Assim, quando guerras ocorrem em qualquer dos lados envolvidas, encontram-se agindo nos espíritos menos esclarecidos. As comunidades se formam, pois, também em zonas umbralinas. A partir e em função delas, surgem os líderes e os grupos dirigentes. Estruturam-se essas cidades tal como as existentes no plano físico, visto que os espíritos, quando desencarnados, carregam consigo a memória de suas últimas vivências na crosta. Há também certas regiões do umbral onde impera a completa perturbação. Ou seja, não existem comunidades organizadas e as entidades acabam relacionando-se em tal promiscuidade, sem o menor método, sem qualquer rastro de civilização. O mesmo ocorre no Vale dos Suicidas, onde não existe esse tipo de organização comunitária. Tudo depende do grau evolutivo atingido pelos espíritos. Os mais embrutecidos raramente aceitam viver em grupo, pois falta-lhes qualquer senso de disciplina e obediência. Por outro lado, entidades mais esclarecidas e inteligentes, embora norteiem seus atos para o mal, buscam formar organizações para conviver, tais como cidades ou vilas, conseguem escravizar espíritos menos evoluídos e dirigem as suas atividades. Formam exércitos e desejam viver nutrindo ódio, além de construir para si um ambiente com as mesmas mazelas que enfrentam no plano físico. Há, pois, diferenças nas condições de existência também em áreas umbralinas. As entidades inferiores dividem-se, via de regra, em dois níveis diferentes. Um deles organizado e inteligente, e o outro mais animalizado.
Essa última categoria costuma ocupar regiões abissais, ou seja, muito profundas, quase na completa escuridão, ao lado de zonas reservadas aos suicidas. A primeira prefere acomodar-se perto de cidades espirituais e próximos a postos de socorro, pois aprecia a luz, embora à distância. Nas cidades construídas por criaturas em zonas umbralinas, há luminosidade, apesar de bastante fraca e sem brilho. Em suas formas de organização, existe também a rivalidade, e grupos inimigos lutam entre si, visando alcançar a hegemonia de uns sobre os outros. Além de buscar atacar cidades espirituais evoluídas, tais como Alvorada Nova e seus postos de socorro. Outras de suas atividades é acompanhar de perto a vida dos encarnados. Os espíritos de pouco esclarecimento e os habitantes do Vale dos Suicidas raramente conseguem prejudicar diretamente os homens, justamente pelo seu precário entendimento. Permanecem vagando até que são aprisionados pelos mais inteligentes e recebem orientações das mais diversas, passando aí sim a representar perigo concreto ao plano material. Espantado com o relato, perguntei: mas tudo gira em torno de comunidades com líderes e organização, tal como no plano físico? E os obsessores pertencem a um grupo também? Nem tudo, respondeu-nos o nosso guia. Está relacionado às cidades formadas em zonas umbralinas. Há lugares em que impera o completo caos, e daí também saem obsessores. Nem todos os que habitam essas regiões são tão embrutecidos e ignorantes que deixam de obsediar os encarnados. Há inteligências voltadas ao mal. Essas, portanto, é que mais influem no comportamento dos habitantes do plano material. Existem obsessores vivendo em comunidades e outros que vagam pela crosta, ou mesmo pelo umbral, sem vínculos grupais e atuando individualmente. E tais grupos ou comunidades têm nomes ou denominações? Sim, podem ter, continuou Shin. As construções edificadas em zonas do umbral, erguidas com matéria-prima rudimentar, encontrada nessa região, buscam espelhar-se naquelas existentes na crosta, apesar de não o conseguirem plenamente, tornando-se meras caricaturas, geralmente disformes. O castelo que mencionei no início, onde se realiza a reunião, abrigava o posto 16 do Pátria e Força e situa-se em local próximo ao posto de socorro número 5. Um cenário semelhante é um imenso e lúgubre pântano. Vemos aqui a imagem, um desenho rudimentar de como era o posto umbralino Pátria e Força, que atuava para instigar a guerra. Não é? É um posto negativo, é umbralino de pessoas que desejam o mal. O seu interior é iluminado timidamente por uma luz em tom avermelhado, até como reflexo das suas rústicas paredes da mesma cor. Os líderes em torno da mesa falavam e gesticulavam ao mesmo tempo. Muitas opiniões eram proferidas, e a maioria queria organizar grupos para participar ativamente da guerra que se avizinhava no plano físico. O ambiente era rude, pesado, mas não afetava os presentes, que já estavam acostumados a tal vibração. Por corredores tortuosos, podia-se atingir outras salas e também as masmorras, onde estavam aprisionados vários espíritos vítimas da escravização. Moldando suas aparências, as entidades mostravam-se como militares, tais como faziam os encarnados em épocas de guerra. De outra parte, nessa mesma região, situado no topo de uma série de montes escarpados e íngremes, encontrava-se outro castelo, de construção rude como o primeiro, porém em outro estilo e com a cor cinza predominando. Nesse lugar estava a comunidade denominada Integridade Nacional. Vemos aqui um desenho de um castelo bem medieval, não é? Então, o Pátria e Força e o Integridade Nacional. Vejam só que nomes eles escolhiam. Muito sugestivo. Lembrando sempre que são postos de maldade. Eles querem o mal, eles querem o tumulto, o caos.
No seu interior, outra reunião estava em andamento, e seus condutores também tramavam participar da luta armada no plano físico. Vislumbrava-se pelo encaminhamento das discussões que o posto Pátria e Força pretendia estar ao lado dos dirigentes franceses e o Integridade Nacional ao lado dos alemães. É impressionante como os fatos se dão nas regiões umbralinas. Eles parecem agir como se estivessem encarnados e desejam participar das atividades na crosta terrestre com igual ênfase, argumentei. Quanto a isso, não resta dúvida. Os espíritos menos esclarecidos, materialistas que são, apegam-se muito à vida da crosta e não se desligam facilmente dela, apesar de estarem vivendo em outro plano. Quer dizer que a Primeira Grande Guerra começou por influência dos habitantes do plano espiritual inferior? Não. Os encarnados a causaram, como, aliás, dão origem à maioria dos males que os afligem. Entretanto, quando o conflito se tornava bastante próximo, as criaturas umbralinas muito contribuíram para a tomada das piores decisões. Se um líder encarnado está para decidir se vai ou não guerrear, pode sofrer a influenciação de espíritos inferiores e acabar optando pelo mau caminho. E existe a influência dos bons também? Certamente. Todos os rumos seguidos pelos encarnados são fruto de decisões tomadas diante de vários fatores. Influências negativas, intuições e inspirações positivas e o seu próprio senso compõem uma decisão nesse sentido. Logo, guerras podem ser causadas por maus conselhos, mas também por vontade do próprio ser humano. Assim como espíritos bons tentam impedir as contendas e induzir a paz, mas nem sempre conseguem. E como começou essa guerra de grandes proporções? E aí Shin prosseguiu. Ele vai nos contar, meus amigos, como começou a Primeira Guerra Mundial. Isso é muito importante saber dessa possibilidade de influenciação, para que nós, eu, você, possamos sempre questionar quem é que está decidindo. Sou eu? É a minha opinião pessoal? Não é? Porque quem vai ter que assumir a consequência somos nós mesmos. Ficamos hoje por aqui. Eu aguardo todos no nosso próximo capítulo.